querigma de hoje é dedicado a Roraima e a Amazônia. A Diocese de Roraima abrange todo o estado. O novo bispo de Roraima é Dom Evaristo Spengler, transferido da prelazia do Marajó para assumir a nova missão. Dom Evaristo foi nomeado para Roraima em 25 de janeiro, tomando posse em 25 de março. Dom Evaristo é catarinense de nascimento, tem 64 anos e dedicação pela vocação na Amazônia. Neste querigma, o bispo de Roraima fala dos desafios e do caminho sinodal nesta região amazônica. Acompanhe. O Evaristo saiu do Marajó, que era uma realidade de águas, e foi para Roraima, que é uma realidade mais de terra, mais de transporte de carro. Queria que o senhor diferenciasse um pouco como é a religiosidade, também pelos rios e pela terra. Sim, na verdade, a prelazia do Marajó, que está no arquipélago do Marajó, ela tem uma comunicação apenas por água, então só por rios, por igarapés, tem as baías, tem todos os nomes lá, mas sempre por água. E assim, um povo que tem uma devoção muito forte à Nossa Senhora e aos santos em geral. Normalmente as comunidades iniciaram a partir de uma devoção de família, que tinham São Benedito, tinham a Nossa Senhora de Nazaré, e aquela família se encontrava, aglutinou um outro grupo de famílias, e aí surgiu uma comunidade. Então, regularmente a igreja agora visita essas comunidades, tem a catequese, tem ministro da palavra, ministro da Eucaristia, tem uma vida de comunidade. E quando nós falamos de Roraima, Roraima é uma igreja que tem 300 anos de presença. Nós estamos agora iniciando a preparação para os 300 anos de evangelização. Uma história belíssima. Antes começou com a presença de jesuítas, depois dos carmelitas, houve a presença de franciscanos, de diocesanos de Manaus. Então, uma igreja que tem uma história muito bonita. Quando chegaram os beneditinos, em 1907, eles ficaram na cidade de Boa Vista, que ainda era muito pequena. Construíram lá a sua casa pequena, um pequeno mosteiro, e a sua casa, depois de um ano, foi metralhada. E eles tiveram que sair da casa, na cidade, e foram morar no meio dos indígenas. Ali começou uma aliança da igreja com o povo indígena que acolheu os missionários. Então essa aliança é muito profunda. Eu cheguei agora a receber um cocar, não é folclore, é uma aliança que existe entre a igreja e os povos indígenas. E mais recentemente começou a chegar um grupo muito grande de migrantes da Venezuela, a partir de 2018 de modo especial. Havia decrescido esse número e agora, a partir do início desse ano, começou a crescer. Me mandaram um vídeo ainda ontem, lá de Boa Vista, as irmãs da Maria Teresa de Calcutá, da Santa Teresa, elas preparam na faixa de 1.500 cafés da manhã por dia para distribuir, com a ajuda da Cáritas, e também uma paróquia, com a ajuda da Cáritas, distribui 1.500 refeições ao meio-dia. Ontem, só naquela realidade dos homens que estavam chegando, que não tiveram a possibilidade de receber o café da manhã, era um pavilhão cheio de gente. E as irmãs chorando, porque não podiam dar de comer àquele povo que chegou de forma inusitada, de forma inesperada. E assim está Roraima nesse momento. Um grande número de migrantes chegando. A diferença dos primeiros migrantes venezuelanos para o grupo que agora está chegando é que antes chegavam pessoas normalmente que eram preparadas com uma profissão, e para a interiorização isso facilita. Os estados pedem pessoas que tenham uma profissão para colocá-los em algum trabalho já na realidade onde chegam. Esses que não têm profissão estão chegando e ficando no entorno da rodoviária, nas praças, nem vivem nos galpões onde se acolhe, mas vivem na rua muitos deles. Crianças, idosos, pessoas que talvez até alguns deles vivessem na rua na Venezuela. Então, para a igreja e para a sociedade, é um problema que nós não podemos agora também virar as costas para esses. Como ter espaço para moradia, como ter trabalho, como ter uma renda, como ter uma dignidade, como ter alimentação, como ter saúde e educação para as crianças. E como a igreja atua junto a essa realidade dos migrantes e as necessidades que vão surgindo? A igreja, de modo especial,
ela tem a frente da alimentação, né? Então distribui café da manhã e almoço em Boa Vista, mas também em Pacaraima, que é a cidade fronteiriça com a Venezuela. Além disso, ajuda e apoia na preparação de documentação para que as pessoas cheguem à Polícia Federal já com uma pré-documentação pronta para encaminhar com mais rapidez, e também na assessoria jurídica. Chegam pessoas, talvez uma avó, uma tia com uma sobrinha, né? Uma avó com uma neta, como entrar legalmente num país se ela não é a mãe daquela criança, para evitar questões de rapto, questões de tráfico de pessoas. Então tem que ter ali uma checagem, e a igreja também tem apoiado nesse sentido. E a realidade indígena? Como é a realidade indígena de Roraima? Sim, eu conheci ainda uma parte apenas dessa realidade indígena. Eu cheguei lá em março desse ano, conheci a Casa de Saúde Indígena que fica na capital, em Boa Vista. É uma casa preparada para receber 300 indígenas, hoje está com mais de 700, estão com o dobro da capacidade. Se trata aquelas pessoas de uma forma ainda um pouco precária, né? E são pessoas que estão chegando normalmente vítimas do garimpo, onde já não tem mais condições de saúde, de alimentação, pessoas subnutridas, com a pele muito enrugada, magrinhas, idosos, tuberculosos, né? Pessoas assim que vêm com uma variedade imensa de doenças para serem cuidadas, para serem tratadas. Nos últimos 4 anos faleceram 570 crianças Yanomamis, e talvez muitas delas pudessem ter sido salvas se houvesse uma atenção à saúde pública para aquelas comunidades, né? Então esse é um desafio muito grande. Existem outras realidades no estado de Roraima, onde os indígenas já estão em vilas, não são aldeias propriamente, mas são indígenas que vivem, já trabalham de alguma forma, seja na cidade e voltam para suas casas à noite, ou tem algum trabalho também agrícola, né? Então uma situação bastante variada. Existem as outras que são, de fato, aldeias indígenas. Temos aí a Serra Raposa do Sol, temos a Serra da Lua, e lá nós temos, de fato, missões que estão dentro das comunidades indígenas, um trabalho belíssimo, né? Que está sendo feito já de uma longa tradição, de uma longa data. E nós temos já 3 seminaristas que são provenientes dessas comunidades indígenas. Dos 4 seminaristas que estão fazendo filosofia e teologia na diocese, 3 deles são de origem indígena. Importância de criar uma igreja com uma realidade local também, do Evaristo. Exato. A igreja quer ter cada vez mais um rosto amazônico, quer ter o rosto indígena, o rosto ribeirinho, o rosto do migrante que chega também àquela terra, né? Eu ainda hoje comentava, nós que estamos nas comissões da Amazônia somos ainda muito de fora, queremos ter bispos, padres locais, e estão crescendo o número de padres locais, de bispos, e cada vez vai se fortalecer mais esse número. É necessário fazer uma pastoral vocacional muito bem acompanhada nas comunidades. Eu sempre digo, os padres não caem do céu. Alguém me respondeu só se cair do avião, né? Mas não queremos que ninguém caia do avião. Eles nascem numa família, nascem numa comunidade, têm que ser cultivados, rezar pelas vocações, falar sobre as vocações, refletir e fazer ações em prol das vocações para que surjam vocações locais da nossa Amazônia. E missionários, vocês contam também com a ajuda de missionários para ajudar nesse imenso trabalho? A Diocese de Roraima, ela basicamente cresceu a partir dos missionários que vieram de fora. Já citei aqui anteriormente várias congregações que passaram períodos e depois, por um longo período, ficaram os missionários e as missionárias da Consolata. Temos ainda hoje 20 padres da Consolata em Roraima e temos um grupo grande também de religiosas. No total das congregações que estão em Roraima hoje, são em torno de 25 ou 26 congregações e fazem um trabalho belíssimo de evangelização nas comunidades, um trabalho social, um trabalho comprometido com os indígenas, um trabalho comprometido nas áreas urbanas, nas periferias urbanas. Graças a Deus que a cidade de Boa Vista, ela cresceu, mas cresceu de uma forma ordenada. Mas tem os bairros, né, nas periferias, e são muito bem acompanhados por congregações religiosas. Nós só temos
padres diocesanos no número de 8 até agora, né? Nessa longa história, 300 anos, 8 padres diocesanos que estão atendendo as nossas pastorais, as nossas comunidades. Os outros são todos de fora. Existem congregações aqui do Brasil, existem padres que nós chamamos fidei donum, que são de dioceses normalmente da Itália ou de outros países, e vem então com um convênio daquela diocese com a diocese de Roraima, um grupo bastante expressivo, mas também nós temos igrejas irmãs, como Afogados da Engazeira, temos outras dioceses, Jundiaí aqui em São Paulo, né? Que mandam padres, seminaristas para passar um período naquela região e fazer assim um estágio pastoral. E os padres continuam por um período maior. Então, graças a eles, é que a evangelização está acontecendo de fato naquele estado. O povo tem uma religiosidade muito profunda, é um povo que busca a fé. Eu vi igrejas muito cheias, né? Claro que em algumas regiões que o padre não pôde acompanhar, não teve um padre residente, não teve uma congregação religiosa, a participação é menor. Mas, de um modo geral, igrejas bastante cheias, bastante envolvidas também nos compromissos pastorais. É uma igreja que tem uma caminhada muito séria e eu me edifico só de ver e compartilhar a vida daquela igreja. Quando serão comemorados os 300 anos? Nós começamos agora, em 2023, um processo de 3 anos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Então, 2025 será o terceiro ano e aí será a grande celebração, também com uma assembleia, para poder traçar o futuro dessa diocese, celebrando o passado, agradecendo a Deus tudo o que foi feito. Eu, de fato, sou muito grato a Deus e vejo que o povo de lá também é muito grato por tudo que foi feito até o momento presente. E queremos continuar invocando as bênçãos de Deus para a caminhada futura da nossa diocese. Dom Evaristo, existem 2 campanhas, com o apoio da CNBB, inclusive, de cuidado e preservação da Amazônia, não só da floresta, mas dos povos e tudo que se envolve. Sim. A Repam, junto com a CNBB, a Comissão dos Bispos para a Amazônia, né? E o próprio movimento Laudato Si está propondo, primeiro, uma campanha chamada Laudato Si, que é a carta encíclica do Papa Francisco, que ele promulgou há 8 anos atrás, e que propõe, de fato, uma reflexão profunda sobre a questão climática no planeta, sobre o meio ambiente, né? E mostra também a crise ambiental está ligada à crise social do planeta, né? Que na verdade formam apenas uma crise. O que nós propomos então nesse momento? Maio é o aniversário da Laudato Si. Do dia 21 a 28 de maio, a CNBB em Brasília, os regionais da CNBB nos estados e também as dioceses vão propor uma campanha de reflexão a partir de um filme chamado A Carta Encíclica do Papa Francisco, que é um diálogo agora que o Papa faz com protagonistas do enfrentamento à crise climática. Então, há um indígena brasileiro, há uma jovem indiana, há um jovem migrante africano, há um casal de cientistas norte-americanos. Então, esse diálogo com o Papa resulta nesse filme. É uma boa iniciativa para fazer uma reflexão com um grupo de jovens, um grupo de comunidade, numa escola. A partir da projeção desse filme, nós podemos então nos perguntar, e aqui concretamente o que nós podemos fazer? Além da projeção do filme, se propõe também que se façam oficinas com jovens, celebrações ecumênicas para celebrar esse momento de um compromisso com a Laudato Si. Além disso, essa campanha se estende. No mês de junho, Junho Verde. É uma lei que foi promulgada no Brasil, a pedido ou até por sugestão da CNBB, para que no mês de junho se façam campanhas educativas sobre o meio ambiente, nas escolas, nas comunidades. Então, a igreja pode se envolver de forma muito eficiente também nessa campanha. E do mês de setembro, a partir do dia 1º, até 4 de outubro, um tempo também, novamente, de reflexão. Dia 1º é o dia de oração
pela preservação do meio ambiente, e dia 4 de outubro, dia de São Francisco. Então, esse período todo também sirva de um momento de ações e reflexão sobre o meio ambiente. Essa é a primeira campanha Laudato Si. A segunda campanha é a Amazônia Sem Fome. A Igreja do Brasil fez uma belíssima campanha da fraternidade que teve como tema Fraternidade e Fome. Dai-lhes vós mesmos de comer, disse Jesus no Evangelho. E nós ouvimos isso ressoa nos nossos ouvidos, no nosso coração. E queremos transbordar esse convite de Jesus em ações concretas. Então nós não podemos parar a campanha da fraternidade contra a fome quando surge a Páscoa. Na verdade, a Páscoa é esse momento belíssimo de dizer agora é tempo de missão, né? Pentecostes vem em seguida que nos envia para o mundo. O que nós queremos fazer na Amazônia? Em primeiro lugar, dizer na Amazônia há fome, porque ainda falta recursos para as pessoas poderem viver bem, falta trabalho, renda, né? E em segundo lugar, queremos fazer com que as pessoas despertem, né? A partir de um grande levantamento. Onde que estão essas necessidades de pessoas que passam fome na Amazônia? São migrantes, são ribeirinhos, são indígenas, são os povos que vivem nas áreas das periferias urbanas. Então, fazer esse levantamento apoiado pelas universidades da Amazônia. Em terceiro lugar, uma rede de captação de recursos para projetos de combate à fome. E, em quarto lugar, distribuir esse pão à mesa daqueles que estão necessitando. Então, são várias ações para conscientizar sobre a importância desse cuidado com a nossa casa comum, como pede o Papa Francisco. O Papa Francisco ele não cansa de dizer: a vida na Terra só vai continuar a ser possível se nós formos responsáveis com a Mãe Terra. Sugar da Mãe Terra minérios, sugar tudo que ela produz de uma forma desordenada, porque o consumismo ele tem aumentado cada vez mais. O Papa Francisco diz: tem que cessar esse modelo consumista. É necessário viver com o suficiente. Quando todos vivem com o suficiente, haverá para todos. Agora, quando cada um quer viver a partir do seu egoísmo, aí faltará para o irmão. Então, por isso, uma campanha que deve envolver a todos também, refletindo. Aquilo que eu consumo, como é que é produzido? Tem trabalho escravo? Aquilo que eu produzo, ele está fazendo mal à natureza, está degradando a natureza com os agrotóxicos, com os venenos. Nós comemos e ingerimos todos os dias muito agrotóxico, né? E a gente percebe cada vez mais que esse agrotóxico está ficando na terra, está ficando nas águas, está contaminando o nosso solo e se torna, de fato, prejudicial, se transformando em doenças. Quantas doenças novas surgiram a partir dos venenos que são colocados na agricultura, né? Então, o que é que nós consumimos? Como é que se produz? Deve levar a essa reflexão e pensar um modelo responsável de sustentabilidade, de preservação da Mãe Terra, nossa casa comum. O senhor acredita que quanto mais consciência as pessoas têm dessa integralidade, de que somos todos interligados, maior pode ser a consciência de preservação e cuidado da Mãe Terra? Com certeza. Parece que essa avalanche de consumismo, de cada vez mais ter tudo, ela assolou a mente e o coração das pessoas, e hoje as pessoas começam a refletir: esse modelo é possível para o futuro? Nós teremos vida na Terra se continuarmos esse modelo? Então, a consciência é o primeiro passo para cada um se engajar de um modo consciente também nas suas ações, nas ações do seu grupo que estão à sua volta. A gente pode dar alguns exemplos. Será que nós usamos ainda muitos descartáveis? Poderíamos deixar de usar esses descartáveis? Como é que nós usamos a água? Esbanjando a água também é limitada, né? Eu vivi na África e eu percebia como se valorizava a água, porque se carregava água na cabeça. Para tomar banho se ia na fonte ou num rio. Para as coisas da casa se carregava em baldes. Então o consumo era mínimo, né? E nós que temos as nossas torneiras, os nossos chuveiros, e temos formas de tanques para gastar água, a gente nem sempre tem a consciência de que gastar água demais vai faltar para outras pessoas e vai faltar no futuro. Você acompanhou neste querigma a participação de Dom Evaristo Spengler nestes primeiros meses como novo bispo de Roraima. Os desafios da igreja na Amazônia
foi tema especial deste querigma na Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar.